Olá, queridos. Está no ar mais um programa Cabeça para Cima, o meu momento preferido durante o dia, porque posso estar com você aí na sua casa, conversando com você sobre temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua mensagem de retorno, pela sua participação conosco no Facebook e também em todas as outras mídias sociais. Espero a nossa oração diária, que o Senhor possa abençoar a tua vida, possa atender os desejos do teu coração e te cobrir de graça e de misericórdia todos os dias, né? Que o amor de Jesus, ele faça parte da tua vida de uma maneira transformadora. E vocês já sabem que nesse início de programa eu gosto também, me sinto muito honrada de poder agradecer a você, querido semeador de boas novas, que participa conosco, que ora pelas boas novas e que contribui para que nós possamos estar no ar aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que o Senhor mantenha a sua boa mão sobre a tua vida, que Ele possa atender os desejos do teu coração e te encher de graça e de misericórdia, de verdade, todos os dias da tua vida. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. Gente, o Cabeça para Cima de hoje é, na verdade, um programa de utilidade pública. Vocês vão ver por quê. Na verdade, não precisa pesquisa oficial. É senso comum. Pode perguntar e a resposta vai ser sempre a mesma. Os homens, eles sofrem, são mais atingidos por problemas cardiovasculares do que as mulheres. O que acontece e que muita gente desconhece é que são as mulheres que morrem muito mais por conta dessas doenças. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, aqui no Brasil, em cada 10 mortes por infarto do miocárdio, 6 dessas mortes são de mulheres. É fogo, né? É um quadro que precisa ser mudado, especialmente porque esse quadro, ele acontece por falta de informação. No Cabeça para Cima de hoje, a gente quer contribuir para a mudança dessa história. Por isso, nós vamos conversar com você sobre doenças cardiovasculares em mulheres. Começamos com o nosso informativo. Os números comprovam. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a cada 10 mortes por infarto no Brasil, 6 são do sexo feminino. É verdade que as doenças cardiovasculares são popularmente tidas como problemas que afetam mais o sexo masculino. De fato, estudos mostram que os homens sofrem mais infarto do miocárdio. Porém, de acordo com dados da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, o índice de mortalidade por infarto chega a ser 6% superior entre o sexo feminino. Inclusive, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em mulheres no mundo. Todos os anos, cerca de 8,5 milhões de mulheres morrem por causa dessas doenças. Entre elas, as principais são o AVC, popularmente conhecido como derrame, e o infarto. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres adultas está em risco de desenvolver doenças cardiovasculares. As possíveis causas que levam a um maior índice de mortalidade por tais doenças nas mulheres são o estilo de vida moderno, a diferença nos sintomas e a falta de acompanhamento médico. Pois é, né? Você viu só? Belíssimo informativo, ele já dá um panorama, assim, muito claro da situação dessa questão das doenças cardíacas em mulheres e algo que a gente precisa prestar atenção. Foi um tema que me tocou bastante e eu senti, assim, que era muito importante a gente poder conversar sobre isso. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio, para nos esclarecer sobre essas questões, o Dr. Walter Laban Carantes, ele que é médico cardiologista e é também cirurgião cardiovascular. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente de novo na Cabeça para Cima. Cumprimentando, minha querida Celeste, eu quero dizer que eu estou tocado, emocionado de estar novamente e quero parabenizar essa instituição pelo trabalho social que faz e ajuda para que nós possamos fazer uma diretrizes e constatar que essa afirmação que está sendo colocada de que a mulher voltou, aliás, está ocupando um patamar dentro dos fatores de risco da cirurgia cardíaca, é verdade. E isso por diversos fatores. O primeiro deles todos é que a mulher avançou. Eu, o outro dia, vi um espetáculo extraordinário,
foi a performance das nossas mulheres no futebol. Acho que elas jogam melhor do que os homens. E não tem esse apoio todo. Você vê que quando a mulher ela se empenha, ela é muito melhor que o homem. E na doença também elas avançam. Tanto que a mulher ela está liderando essa parte coronariana que foi mencionada ainda há pouco. E também uma doença, eu respeito 3 doenças na medicina. A primeira delas é a hipertensão arterial, porque ela conjuga com todos os órgãos do sistema, acabou de ser dito, o AVC, o infarto do miocárdio, pulmão, rim, tudo isso sofre. E a mulher é muito vulnerável a isso. Daqui do lado, a Liliane, que é a nossa colega, da parte de nutrição, e sabe muito bem que essa parte hormonal, disfunção, transtorno tiroidiano, tudo isso contribui para que a mulher caia numa esfera, numa área muito perigosa da cardiologia, que é a arritmia, que é a própria doença coronariana. E aí vai em cima vários fatores, dentre os quais aquele maior deles todos, que é o tabagismo. Perfeito. A gente vai já começar a conversar um pouquinho mais sobre isso, tá? A gente vai conversar mais sobre isso. Eu quero lhe dizer o seguinte, a gente está falando aqui sobre esse tema, mas eu fiquei muito chateada, porque tudo quanto é doença, sempre as mulheres tem mais, né? Sempre é mais mulher. Tudo a mulher é mais suscetível. Essa que era uma doença de homens, agora está aí demonstrando que a história não é bem assim, né? Mas a gente vai já entender por que as mulheres têm morrido bem mais do que os homens com essas questões das doenças cardiovasculares. O Dr. Walter já apresentou, mas eu também quero apresentar para vocês a querida Liliane Rocha, ela que é nutricionista, também está aqui com a gente hoje no programa. Muitíssimo obrigada por dedicar tempo para a gente. Eu é que agradeço, estou bem feliz de estar aqui contribuindo com o meu conhecimento, né? E gostaria de dizer que são vários fatores que podem levar à doença cardíaca, né? E um deles a alimentação, né? O cuidado com a alimentação é de suma importância, não só a alimentação, o nível de estresse, o nível de hidratação do corpo. Então, acho que o bate-papo vai ser bem interessante. É isso aí, isso aí. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de doenças cardíacas. A gente está falando, né? Os homens são mais suscetíveis, isso é verdade, a gente pergunta para todo mundo. Nós mesmos, mulheres, ainda achamos que isso é uma doença de homem, né? E, de repente, vem aí uma realidade mostrando, atenção, mulheres, não é bem assim, as mulheres estão morrendo muito mais do que os homens por conta das doenças cardíacas. Parece óbvio, mas não é tanto. O que é uma doença cardíaca? Quais são as doenças cardíacas, Dr. Walter? Olha, bom, as doenças cardíacas nós podemos considerar inicialmente 2 vieses. Primeiro, as doenças congênitas, aquelas doenças das malformações estruturais do coração que a pessoa já trouxe na sua formação durante a gestação. Essa é inevitável e vem por problemas, questões cromossomiais, etc., e que o coração vem com comunicações entre cavidades que não deveriam ter, por exemplo, as 2 aurículas, os 2 ventrículos entre si, e depois os grandes vasos podem se tornar mais graves e menos graves. Hoje a medicina avançou tanto que para tudo isso nós temos condições de solucionar. A cirurgia avançou e a medicina faz tanto milagre que, para você ter uma ideia, eu que dirigi o Rio Transplante, hoje estou interessado em trazer uma solução definitiva que no futuro ninguém vai morrer mais de coração. Uau. É interessante, isso dogmaticamente falando, é que no futuro podemos chegar num armário, pegar um coração e colocar, como já está se fazendo na França, através do coração artificial do professor Carpentier, com 9 casos já ensaiados e com sucesso. Isso será para o futuro. Então, essas doenças que inicialmente eu falei, congênitas, que o paciente já nasce com esse problema e que é resolvido de acordo com a técnica cirúrgica, é um fato não adquirido. Agora, a outra que depende da colaboração do paciente e do comportamento e que a mulher está entrando, como eu disse ainda há pouco, a mulher é superior ao homem nessa parte de determinação, de sensibilidade, tanto que as nossas grandes campeãs estão aí. Acontece que elas também entram
na competição da doença. Por exemplo, o hábito de fumar, que é, para mim, o fator de risco mais importante entre todo aquele elenco para as doenças cardiovasculares. Conjugado com o hábito de fumar, vem aquele hábito do alcoolismo, que não é isoladamente um grande fator e ajuda. Eu tenho observado que a mulher hoje, ela gosta muito de uma cervejinha. Eu acho que a mulher está bebendo, não sei, vocês podem contestar, se for o caso, que eu quero até me convencer, de que a mulher bebe mais cerveja do que o homem. Talvez o homem vá pela linha da bebida destilada. É verdade? Não sei. Olha, não sei, não tenho dados também sobre isso. Vou procurar verificar. Então, conjugando o tabagismo com o alcoolismo, aí já está um campo aberto para se desenvolver doenças vasculares que vão interferir na parte circulatória central, aí vem o AVC, o renal, a retina, a visão, o rim, tudo isso. Então, eu acho que a hipertensão, a mulher pode caminhar muito bem dentro dessa esfera, porque ela vem com as disfunções hormonais, vem a tireoide, que ajudam a atuar em cima de arritmias, etc. A principal delas todas, eu diria que é a hipertensão. Não vamos esquecer que coadjuvando com a hipertensão tem uma coisa metabólica da sua área, que é a diabetes mellitus. Essa potencializa, pega a parte vascular, pega tudo. E eu diria que eu tenho uma preocupação muito grande com uma outra doença que não se beneficiou dos investimentos do empresariado, porque eu nunca vi empresário que tivesse transtorno mental muito acentuado, porque senão a empresa não ia progredir. E aí a pesquisa fica pouco e a doença mental não tem uma... Agora está começando. Depois de eventos que a gente vê no mundo todo, eu classificava que a doença mais importante era a hipertensão, a diabetes e a sua saúde mental. As pessoas se apavoram com neoplasia, com câncer. Eu fui residente no Instituto Nacional do Câncer há 50 anos atrás, numa época em que o câncer não tinha solução. Hoje é uma doença curável, desde que se faça. Mas a hipertensão, a diabetes, a saúde mental tem essa característica. E eu me cheguei à conclusão que das três, como eu elencava hipertensão, diabetes, saúde mental, eu agora, devido a alguns fatores que vocês constatam, eu começo a dizer, a mais importante é a doença mental. Né? Pois é, a gente fala muito, né? E quando começa a falar sobre a questão das doenças cardiovasculares, o senhor apontou, o senhor é um especialista nessa questão, está pontuando a questão do fumo, da bebida, né? Da bebida alcoólica, etc. Mas a literatura tem trazido e apresentado aí para a gente que fatores como estilo de vida, né? O estilo de vida da mulher, a mudança no estilo de vida, o trabalho, né? Tripla jornada, o nível de estresse que ela tem enfrentado de uma maneira até mais significativa, isso tem feito com que essa mulher ela acabe se expondo ou contraindo muito mais da questão das doenças cardiovasculares, né? E acho que tem causado as principais causas de morte nas mulheres, aí a questão de AVC e o infarto do miocárdio. Como é que você vê isso, doutora? Essa questão da propensão da mulher para as doenças cardiovasculares. Sim, as mulheres, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo, né? A gente foi buscando o nosso lugar no mercado e eu acho que isso exige também muito, a gente se exige muito, a gente, além da sociedade, sobrecarregar, eu acho, né, a questão da mulher no trabalho, nas funções, eu acho que a gente também se exige muito. Então, tem uma sobrecarga emocional também por trás, né, disso tudo. E os hábitos também. A mulher, eu acho que se alimentava melhor, tinha um estilo de vida um pouco menos estressante. Hoje ela acorda cedo, vai trabalhar, leva o filho na escola, busca e faz o trabalho e faz a comida para o dia seguinte, e às vezes não faz, vai comer fora. Então ela vai acumulando funções que, no final das contas, sobrecarrega, né,
o corpo em geral. E quando a gente sobrecarrega o corpo, a gente sofre os danos, né? A alimentação também está muito ligada, porque o mundo está muito industrializado, a gente está buscando melhorar essa questão, né? Antes, se você visse uma pessoa comendo uma marmita na rua, eu acho que era, nossa, né? Hoje não, nossa, trouxe a comida, né? E tal. Eu acho que está invertendo esses valores, né? Eu vejo várias pessoas, inclusive, né? Executivos mesmo, que tem a sua alimentaçãozinha lá, começa a cuidar disso de uma maneira mais específica, com maneira mais específica. Com certeza. Né? Está vendo, Celeste? Eu iniciei dizendo que o fator de risco mais importante, para mim, quer dizer, mais importante, que lidera seria o alcoolismo, aliás, o tabagismo conjugado com o alcoolismo. Mas aí eu iria elencar. Vem o outro, que é a dislipidemia, que a colega começou a dizer. A dislipidemia com o porta-bandeira, que é o colesterol, triglicerídeos e tal. Esse é definitivo. Sob o ponto de vista de heterogênese, a dislipidemia a pessoa tem que fazer o seu lipidograma e verificar, porque ele vem, não diria assim, tão distante dos dois que eu pronunciei. Ele vem logo em seguida. A diabetes, que eu mencionei também, eu tenho a nefropatia, e um outro que também é significativo e determinante, que é a família. Não é a hereditariedade, é uma doença familiar, que é definitivo também no quadro de fatores de risco para a doença coronariana. E aí, conjugando isso tudo, a mulher que faz tudo perfeito, e elas fazem os defeitos também em perfeição. Aí vem com aquilo que você mencionou, de que o infarto agudo está prevalecendo na mulher. Na mulher. Isso você também tem que considerar o regionalismo. Uma coisa é uma mulher no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Nova York. Eu não diria em Paris, porque em Paris elas são mais racionais. Na Europa, de uma forma geral, eles têm. Aliás, apesar de ter um hábito de fumar muito grande. Mas o estresse é mais bem administrado na Europa do que nos Estados Unidos e no nosso novo mundo e aqui no Rio de Janeiro e São Paulo. Acredito que o pessoal com vida mais saudável, aquela turma do norte, da Foz do Iguaçu, né? Por ali, eles talvez não tenham essa pressão de estresse toda. Tem que administrar um estresse racional, mas querendo registrar que os fatores de riscos, eles se conjugam. Tabagismo, junto com o alcoolismo, dislipidemia, com o porta-bandeira que viria o colesterol, triglicerídeos e afins, e a família, os casos que vêm, não diria hereditariedade, eu falaria em fator familiar. Concorda comigo? Concordo. Né? Perfeito. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar minha paradinha aí, a gente vai para o próximo bloco. Eu queria poder entender, a gente já tem falado, né? Quer dizer, de cada 10 mortes por infarto, 6 são mulheres. Né? Qual é a diferença do infarto e do AVC? Eu acho que essa é uma primeira coisa que a gente deve deixar clara aqui. E também queria abordar com vocês esse aspecto de que quais são os sintomas? Parece que os sintomas nas mulheres, os sintomas de uma doença cardíaca, eles são bem diferentes do que os sintomas nos homens, né? A gente está acostumado a pensar aquela coisa, dor no peito, etc. É isso mesmo que a mulher sente? O que pode fazer essa diferença? E a gente tem que chamar a atenção para que as mulheres fiquem mais ligadas e possam procurar assistência médica ao primeiro sinal do problema, tá bom? Vou para o intervalo, mas a gente volta já. Cabeça pra cima. Hoje a gente está aqui conversando sobre doenças cardíacas em mulheres e o nosso grande objetivo é quebrar com um tabu que nos acompanha. Isso, acompanha nós mulheres, porque nós achamos que doença cardíaca é doença de homem. Efetivamente, elas têm acontecido ou acometido muito mais os homens, mas as mulheres têm morrido muito mais por conta de doenças cardíacas, por falta de informação, porque nós não nos ligamos nos detalhes da doença, nos sintomas da doença
E é o que os médicos têm afirmado. Nós cuidamos muito das questões ginecológicas, mas esquecemos das questões cardíacas. O senhor sabe que eu saí fazendo uma pergunta para as mulheres aqui da TV, agora de manhã, né, por conta do programa, para perguntar assim, quantas vezes você já foi num cardiologista? Resposta, 0. 0, 0. Quem já foi no cardiologista é porque teve um probleminha específico, aí precisou ir. Mas assim, buscar para fazer um check-up, etc., Nada. Nada. Doutora, por que as mulheres na menopausa, elas têm mais propensão a doenças cardíacas? Está muito relacionado aos hormônios, né? O doutor já falou mais ou menos sobre a tireoide, né? Então tem uma boa relação, né, com alteração de T3, T4, TSH, né, que está bem relacionada à tireoide. Então, a menopausa é um momento de muito cuidado, né? E a gente acaba vendo realmente a parte ginecológica e não dá tanta atenção ao nosso órgão, acho que é o nosso órgão mais bonito, né? O coração é a coisa da emoção, né? E a gente acaba deixando ele para depois. Então, a questão da menopausa é isso, é a mudança de hormônios, né? Então, está bem ligado mesmo a esse risco. Boa pergunta, boa pergunta, porque é a fronteira, o borderline, é quando a mulher entra na menopausa, há um hipoestrogenismo que protege a parte vascular, a mulher fica sem esse condicionamento dos estrógenos. E aí ela fica mais vulnerável, o que ela poderia ir levando se ela fizesse atenção aos outros fatores de risco. Então, é uma pergunta bem fundamentada, não é, Lívia? Com certeza. O hipoestrogenismo, o estrógeno era um protetor. E a partir dos 40 e tantos, 50 anos, por aí, a mulher fica vulnerável. Mas uma coisa que poderia, de uma forma atenta, ser corrigido. Mas eu verifiquei que você, ainda há pouco, mencionou as doenças isquêmicas, o AVC e o infarto, que é fundamental, porque aí ele vem por interferência hormonal. São as que mais matam, doutor? São as que mais matam as mulheres, de fato? Olha, é o seguinte, o infarto... Desse aspecto, né, das doenças ela não cardíacas. só mata o homem como a mulher. O infarto, o paciente pode ter morte súbita. Eu não sei se vocês se lembram, todo mundo se lembra, e era uma pessoa extraordinária, aquele correspondente da CNN, o Paulo Francis, que teve um infarto fulminante, e ele foi induzido por uma falha, não sei como, a pensar que estava com bursite. Que o infarto é interessante. O infarto não é perigoso pelo seu nome, infarto. A pessoa pode infartar e sobreviver e ir convivendo. E às vezes nem saber, né, doutor? Exatamente. Às vezes ela nem sabe que infartou. Exatamente, nem sabe. Depende de duas coisas fundamentais. O que é um infarto? Você mencionou. O infarto é uma região que precisa ser vascularizada e que fica privada bruscamente daquele oxigênio que vem pelas artérias. E aí, a importância e o risco do perigo está em duas coisas fundamentais. Da extensão do infarto, da área de extensão e da localização. Nós temos umas artérias de muita responsabilidade. Eu estudei na França, porque a minha geração ia para... Eu já vi que o senhor tem um xodó pela França. Eu já vi que o senhor tem um xodó pela França. A gente é grato pelas coisas boas, né? Então, a minha influência foi medicina francesa. Hoje os colegas têm a liderança americana. Mas o francês chamava uma artéria importantíssima, anteventricular anterior, intraventricular anterior, que é a descendente anterior. Essa artéria vem do tronco da esquerda. Se ela ficar ocluída, o risco do infarto é muito mais importante se uma artéria que não seja dominante do ramo direito ou do esquerdo. Então, voltando para a fase fundamental, o infarto, ele é perigoso não pelo seu nome, infarto, pela localização e a extensão. Eu tinha mencionado aquele episódio do repórter, ele não foi advertido, pensou que era bursite, tinha um comprometimento importante
da artéria descendente anterior e fez um infarto agudo sem recuperação. Então, aquilo que você ainda há pouco, preventivamente, a mulher procurando, se não for o cardiologista, um colega médico, ele tem condições de dar um diagnóstico precoce ou então estratificar melhor e prevenir tudo. O fato que a gente estava comentando, verificar o fator de risco de dislipidemia, que é muito fácil, o exame de laboratório, a parte endócrina, tudo isso leva a uma proteção. E uma outra coisa que você mencionou, que também é importantíssimo, é a parte central, neurológica central. O infarto neurológico, que é o AVC. O AVC, ele pode ser isquêmico e hemorrágico. O isquêmico é quando você priva aquela região do cérebro de uma parte vascular. O hemorrágico vem provavelmente por uma crise hipertensiva extremamente grave, que faz com que haja uma hemorragia cerebral, e o AVC vai ter um prognóstico dependendo também da localização e da extensão. Então, são fatores que podem ser certamente preventivamente evitados. Perfeito. De toda a preparação, né, toda a leitura que eu estava fazendo aqui para a gente poder conversar, uma das coisas que me chama a atenção é essa questão dos sintomas, né? Como a gente já tem uma coisa pré-estabelecida, pré-conceituada, né, de que a doença cardíaca é coisa de homem, que os sintomas da doença cardíaca são a dor no peito, que estende para o braço, aquela coisa toda, a mulher, muitas vezes, ela está com uma crise cardíaca e ela não percebe. Por quê? Os sintomas, eles são iguais ou são diferentes? Os sintomas de uma doença cardíaca nas mulheres são quais? Não, o sintoma, teoricamente, não sei se você concorda e deve concordar, ele é, dependendo, o sintoma do infarto, né, da doença cardíaca, ou porque nós podemos rotular a doença cardíaca não só como doença coronariana, doenças valvulares. O coração tem 4 válvulas. Tem a válvula aórtica, que é aquela que controla a saída do sangue para alimentar o corpo e volta. Tem a válvula mitral, que é do lado esquerdo do coração, com a importância muito grande de mandar o sangue ser oxigenado no pulmão e voltar. Tem a válvula tricúspide, que tem um pouco menos de responsabilidade, porque ela usa a circulação que vem de retorno do pulmão. Então, aí tem também doenças cardíacas importantes, inerentes da estrutura do coração. A gente fala o infarto porque ele talvez seja a doença mais emergencial. Mas essas doenças orovalvulares... Talvez a mais conhecida também, né? E é a mais conhecida. E é que as pesquisas vêm sinalizando aí, né? A cada 10 pessoas que morrem por infarto, exatamente. 6 são mulheres. Mas por quê? Porque isso acontece? As mulheres não se ligam? Elas não prestam atenção nos sintomas? Por que isso Se você me permitir... Tem um caso, eu dirigi o Instituto Estadual de Cardiologia e nós fizemos, eu e o professor Jasbic, com o grupo, o primeiro transplante de coração no Hospital do Estado. Isso há 15 anos, a paciente está sobrevivendo maravilhosamente. Era uma paciente jovem, sem nada de patologia do coração, e a cardiomiopatia dilatada dela, que geralmente é quem leva à necessidade do transplante de coração, foi ocasionada por um problema imunológico inerente da gestação. E aí nós tivemos que trocar esse coração. E por aí vai, você tem patologias inerentes do próprio músculo do coração. Por exemplo, a hipertensão, ela leva a um fator de risco importante, que é a dilatação do coração, fazendo com que o coração tenha uma cardiomiopatia dilatada e fique sem poder desempenhar a sua função, que é de bombear o sangue para o corpo. Tudo isso são doenças cardíacas, como você falou, a menos mais foco, não é? Mas tem que se estar sempre pensando e ligado a estratificar todas as possíveis doenças ligadas a esse órgão que é o coração. Mas é o acompanhamento mesmo, né? A prevenção, igual você falou, muita gente nunca foi no cardiologista e isso está faltando.
né? Tá faltando algumas, não sei, umas políticas, né, para investir nisso, para incentivar a mulher a procurar, porque fala-se muito do câncer de colo de útero, fala-se muito do câncer de mama, e aí a gente vai por essa linha, não, vou me cuidar, vou no ginecologista. Mas e o coração? E, né, as artérias, as veias, que são tão importantes no nosso organismo, elas é que levam os nutrientes, o oxigênio para todos os nossos órgãos. E a gente tem que estar mais atento a isso. Como o meu objetivo aqui é uma grande provocação e chamada de atenção aí de todos os nossos telespectadores, eu quero provocar vocês em duas coisas. Uma, chamar a atenção para isso que você acabou de falar, nesse sentido da falta de informação, né? Da falta de informação das mulheres e falta de informação até muitas vezes dos médicos, né? Para essa questão das diferenças entre as doenças ou os sintomas dessas doenças, tanto em homens quanto em mulheres. E isso trazendo uma consequência na questão até de políticas de atendimento, de discriminação, porque aí se é um homem, você tem todo um foco de atendimento ali, né, da doença cardíaca. Se é mulher, aí a questão às vezes não é tão focada, não é tão dirigida, fazendo com que as mulheres acabem sendo preteridas com relação ao atendimento cardiovascular, de uma maneira geral. E eu vou voltar a insistir aqui, porque eu fiz meu dever de casa, eu vou voltar a insistir aqui na questão dos sintomas. Diferença de sintomas, queria aí aval de vocês ou não, né, no meu dever de casa aqui. Porque normalmente o homem, os sintomas que um homem tem de doença cardiovascular seria a tradicional dor no peito, náusea, né, com extensão da dor para os braços, essa coisa toda. E muitas vezes a mulher, ela tem dor nas costas, ela tem cansaço, né, às vezes as tarefas, vai fazer uma tarefa e fica logo cansada, aquela coisa, não consegue respirar muito bem, tem falta de ar, essa coisa toda, sente fraqueza mesmo, dores gástricas que muitas vezes a gente nunca vai, eu jamais relacionarei a isso com doenças cardiovasculares, a grande maioria disso, mas vi que normalmente são efetivamente sintomas de doenças cardiovasculares em mulheres. Vou deixar todo mundo no ar, inclusive vocês, vou para o intervalo e eu quero lhe ouvir com relação a esse negócio aqui. Quero saber se é verdade ou não no próximo bloco. Vamos lá. Cabeça pra cima. Isso aí, né? Chamando sua atenção hoje, especialmente você, mulher, que muitas vezes não tem aí se cuidado com relação às questões cardíacas. E hoje, né, isso já vem sendo considerado um problema de saúde pública, que é a questão da morte de mulheres por questões de doenças cardiovasculares, porque a gente muitas vezes não se liga, né, e por isso que eu estou insistindo aqui na questão dos sintomas, para que a gente possa ajudar, né, ajudar e dizer atenção, alerta, e como é que é? Esses sintomas são mesmo diferenciados? Mais ou menos, a gente, me permita, a gente tem falado até agora e levando o foco mais para as doenças coronarianas e o AVC. Concomitantemente, existem doenças sérias que a mulher também é muito suscetível. Por exemplo, aneurisma de aorta torácica, abdominal. A mulher tem também muita predisposição a problemas vasculares periféricos, inclusive os arteriais. E um deles, que é muito comum na mulher, são as arritmias cardíacas, que também elas se amparam nos transtornos de ordem glandulares, né? Tiroidianos, hipófises, ovarianos, que atuam nessa parte que chama-se arritmia cardíaca. Bradicardia, que às vezes é tão intensa que a paciente precisa ser submetida a um implante de marca-passo cardíaco. Tem arritmias seríssimas, arritmias que, se vocês me permitirem, eu vou abrir um parênteses, como a medicina avançou, e era muito comum se ter notícia de um jogador de futebol que estava num movimento grande, numa corrida de linha de fundo, aí ele cai desfalecido, fez uma fibrilação arterial, ventricular,
e teve morte súbita. Hoje, nós temos um aparelho chamado desfibrilador, que esses pacientes que apresentam essas arritmias graves, que a mulher pode ter também, você coloca e o desfibrilador atua e a pessoa tem a sua vida salva. Então, a arritmia cardíaca é mais uma doença que a mulher adotou também na sua trajetória, que ela decidiu de se candidatar a ser uma cardiopata. Okay. Né? Ninguém está se candidatando ou não. Vamos lá, a gente tira isso, né? Nós não estamos nos candidatando, muito pelo contrário. Eu chamo muito atenção e me preocupo muito quando as pacientes, nesse lado da arritmia. A arritmia cardíaca, porque elas são amparadas pela disfunção tiroidiana, como Sim. você mencionou, ovariana. E eu faço muita atenção às arritmias cardíacas. Na mulher. Na mulher também. Como que a alimentação pode ajudar nessa questão das doenças cardiovasculares? A alimentação ela entra na prevenção e também no tratamento, né? Mas nós temos várias estratégias alimentares para tentar conter esse avanço, né? A primeira delas é você tratar o vaso sanguíneo, né? Onde o sangue vai passar, a saúde desse vaso, como vai ficar. Eu não posso ter um excesso de gorduras saturadas, trans. A gordura trans é péssima. Ela, além de não trazer nada de bom para o seu organismo, ela ainda rouba o que tem de bom dentro dele. Então, são gorduras que se acumulam na parede dos vasos, né? E o vaso é como se fosse um caninho, né? Uhum. E se vai acumulando ali, o calibre dele diminui e passa pouco sangue e vai trazer esses transtornos de pressão, né? O controle da diabetes também, que também é uma doença que como a gente fica com muita glicose circulando, o excesso ela também agride essa parede das veias, das artérias, né? Então, isso tudo está ligado. O uso do ômega 3, que é uma gordura saudável, uma gordura antioxidante, anti-inflamatória, que tem uma função de proteção do coração. Uma dieta de baixo índice glicêmico. O índice glicêmico vamos dizer que é um potencial da glicose no seu organismo. Uhum. E quando eu tenho muita glicose, como eu disse, ela acaba destruindo essas paredes. Uhum. E ao nível de hidratação também, que a gente não fala muito, tem que beber água, assim, mas também é importante, porque um sangue muito denso, ele não consegue circular, né, doutor, de forma... a forma correta, então ele tem que estar com nível de água, né, do plasma e tudo mais, então o nível de hidratação também. Nessa questão das gorduras saturadas que você colocou, da glicose, etc., quais são os produtos que, de repente, a gente consome de uma maneira mais contínua que provocam ou que aumentam essas gorduras, que aumentam essa glicose Sim. E que a gente deveria ter cuidado para eliminar? Não só as gorduras, tá? Os alimentos ricos em sódio também. Mas falando em relação às gorduras, são o sorvete, que tem a gordura hidrogenada, biscoito recheado, refrigerantes, seria mais a questão do sódio, né? E de tudo que tem ali dentro. Você pegar um rótulo de um alimento industrializado, tem, sei lá, alimento 5 goiaba, vamos dizer, não sei se existe. Mas você não vai na feira e pede um alimento, né, 5. Não existe um alimento com número. Então, é uma coisa bem da indústria mesmo, né? Então, procurar uma alimentação mais rica em gorduras do bem, que seria o abacate, né, o peixe, a sardinha, né, e tal. O salmão, ele está numa controvérsia aí hoje em dia, então eu já estou com um pouquinho de cuidado, né, para falar. Mas seriam as gorduras do bem, né, vamos dizer assim. E as gorduras trans, as saturadas, que é a carne vermelha com aquela capa de gordura também,
a pele do frango, essas coisas a gente deve evitar. Evita a gordura da carne, Com evita a certeza. pele do frango, porque... Não evita a carne, mas evita a pele. É isso aí. A pele do frango, a gordura da carne, né? Isso, a gente preferia um peito de frango, né? A carne seria uma carne que não tenha tanta gordura, e aí eu acho que a gente tem mais êxito e a gente consegue ajudar nosso coração, né? Isso aí. Você me permite? Claro. Eu queria até tirar uma dúvida com a Eliane. O seguinte, ela mencionou o peixe e a controvérsia entre o salmão. O salmão. Aí a gente sempre aprendeu que os peixes de água profunda, né? O que você mencionou aí eu ia perguntar sobre o camarão. Camarão. O camarão também e o bacalhau. O que você acha? Na verdade, o camarão, ele não é um peixe, ele é um crustáceo, Ele é um primo, né? É um primo, É um primo do peixe. Então, E o bacalhau? Ele não tem relação ao nível de gordura, né? Vamos dizer, alguns peixes não têm essa quantidade de ômega 3 que eu citei. Seria mais o salmão, mas é aquele salmão lá de fora, que a gente não... Acho que aqui a gente nem vê dele, né? A sardinha. Também temos o ômega 3 nas castanhas, né? Em alguns outros alimentos, mas que não são tão absorvidos pelo nosso organismo. Perfeito. Para a gente aproveitar aí um pouquinho... O bacalhau ele não tem esse nível de gordura, né? Mas você relacionado ao ômega 3. O ômega 3 também acentuado. É mais na sardinha mesmo. Mais na sardinha. Perfeito. E as suas recomendações, doutor Walter, para as mulheres, para elas se cuidarem, para elas evitarem, como que podem evitar as doenças cardíacas? O que fazer para a gente mudar esse quadro aí mais intenso de mortes de mulheres, do acometimento sem cuidados das doenças cardiovasculares? Primeiro eu quero te agradecer a pergunta, porque eu sou o maior fã das mulheres e acho que elas têm... que a mulher sempre, antigamente se dizia, atrás de um grande homem, está sempre uma grande mulher. Depois passou a ser ao lado. Hoje eu diria na frente do grande homem, ser uma mulher. Vamos então, deixar ao lado, que é uma posição de equilíbrio, né? Ao lado, Isso. lado a Também lado, concordo. a gente Também vai concordo ser com forte. você, vamos deixar ao lado. Aí. Mas o que eu queria lhe dizer é o seguinte, que na realidade é muito fácil. A primeira coisa é procurar ser feliz. Ou seja, abandonar aquela angústia de chegar, de progredir, ser feliz da maneira que pode. Ou seja, eu estou admirando muito uma etnia que eu vejo muito em Teresópolis. Eles chegaram lá. Não sei se é a ideal, mas eu tenho até estava combinando com os parentes meus, o meu sobrinho, que é campeão mundial de vela ali, o Ricardo, que está me acompanhando. Eu dizia, Ricardo, observa aqui em Teresópolis para mostrar, olha a presença de uma etnia interessante, o pessoal do Mandarim. Eu acho que esse pessoal é feliz, porque eu vejo ele com 2 valores, o trabalho e a família. Eu fui numa lanchonete, pedi um caldo de cana, aí vi o chefe da família servindo. Ao lado dele, uma filha adolescente na caixa. Atrás, a esposa fazendo os pastéis. E do lado, o filho moendo a cana. Aí eu digo, meu Deus do céu, não é salário família, é trabalho família. Aí eu achei depois, eu fui no comércio comum, acompanhado do meu sobrinho Ricardo, disse, olha aqui, vamos conversar com esse chinês. Era um comércio de coisa mais barata. Era sempre a família. E eles me pareciam felizes, Celeste. Eu não vi ninguém estressado, ninguém tomando, nem fumando, nem tomando cervejinha. Então, eu acho que, primeira coisa, a mulher procura ser feliz. Ou seja, tira o estresse, administra o seu estresse. Depois aí entra a colega recomendando os seus peixes, o bacalhau. Uma boa alimentação. Vamos ver o mundo, né? Atividade física também, né, doutor? E aí você já tira esses 2 fatores, esses 3 fatores. Tabaco, o estresse e coisa. A família, ninguém pode interferir se vem com a bagagem. Mas está aí tudo. E para finalizar, eu trouxe isso aqui, é o futuro da doença dos corações. Isso aqui é o que eu falei, você vai chegar no armário, vai tirar um coração e colocar. Naturalmente, que vai ser da geração dos meus queridos netos, Jean Carlos, Giovanni, João Paulo, das minhas filhas, Érica e Elga, das suas parentes, da minha família. É isso aqui.
o coração vai deixar de ser um problema. Aí a gente vai procurar outros. Então, em primeiro lugar, é afastar esses fatores que eu enumerei, que foram exatamente, começando pelo tabagismo, a dislipidemia, a diabetes mellitus, que eu respeito demais, as nefropatias, que também pode ser consequência, as retinopatias e por aí. É muito fácil. Eu gosto mais da Você primeira sabe. sequência que o senhor colocou, porque a gente entende melhor. Ser feliz, né? Interagir com a família, relacionamentos saudáveis, caminhar, sair do sedentarismo, boa alimentação, né? E com isso aí a gente vai acabar cuidando desses desses nomes aí complicados todos, Com que certeza. aí efetivamente eles derrubam a gente e acabam trazendo Como o doenças doutor no falou, dia a dia, né? eu acho que a alimentação ela também tem essa função de unir, né? Tá vendo a família ali unida, não precisa estar num comércio, em casa, tenha prazer de cozinhar, Concordo. pegar um alimento ali da natureza, tá disponível, ainda mais no nosso Brasil, que é tão rico, né? Em legumes e frutas e tantas coisas boas. Chama o marido, assim, ensina ele uma receita, chama a filha, vai fazer alguma coisa e tá ali, eu acho que essa a felicidade, né, o bem-estar. Eu diria tudo isso, doutor, aliado a gente retomar um hábito que é maravilhoso, é sentar à mesa para certeza. refeições. É tão bom, né? Uma família ao redor de uma mesa ali para a gente comer gostoso. Sem celular. Sem celular, Sem controle batendo remoto. papo, jogando conversa fora. Não tem coisa melhor. E com certeza isso vai nos garantir um coração mais saudável, né? Gente, eu já preciso ir para o nosso último intervalo. Eu vou para o intervalo e a gente volta para considerações finais, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, queridos. Hoje a gente aqui chamando a atenção de todas as mulheres e também de todos os homens para a questão de que doenças cardíacas são também problemas de mulheres e problemas sérios de mulheres. Eu repito isso, que é para efetivamente marcar para você. As mulheres têm morrido muito mais por conta de doenças cardíacas do que os homens. Então, a gente tem que prestar atenção. Olha, muitíssimo obrigada por todas as explicações e os detalhes que vocês colocaram aqui. Eu acho que assim um pontapé excelente para poder conscientizar a todas as mulheres do Brasil de que a gente precisa prestar atenção para esse fato. Doutora, suas considerações finais e despedida. Mais uma vez agradecer, né, e dizer que nós mulheres temos que nos preocupar também com a gente mesma. A gente tem um hábito de colocar o outro na nossa frente. Filho, marido, trabalho. Acho que a gente tem que cuidar da gente um pouquinho, dar mais atenção para que as outras coisas sigam bem também. Né? E eu acho que a prevenção está bem associada a isso. Quando você fala isso, outro dia já aconteceu a mesma coisa e eu vou repetir a mesma coisa que está acontecendo hoje na minha cabeça. Quando você fala isso, eu me lembro daquela coisa. Quando você vai no avião, uma das orientações que a gente tem é dizer assim, se tiver alguma turbulência, primeiro põe a máscara em você, depois cuide dos outros, porque aí você terá condição. Se você cuidar bem da sua saúde, depois a gente consegue cuidar bem de ajudar, todos, né? Aqueles que nos cercam, né? Com Perfeito, certeza. doutora. Obrigadíssima. Nada. Doutor Walter. Bom, eu gostaria de, como eu estou na idade da sabedoria, do Senado romano, eu gostaria de deixar uma mensagem favorável, de otimismo, sobretudo nesse momento sublime que a gente está vivendo, em que o mundo todo está aqui, mas um mundo saudável. Você não vê nenhum infartado ali, você não vê nenhuma mulher doente, você vê aquelas mulheres vigorosas. Então, nos debrucemos sobre esse ato, que o Brasil está se comportando de uma forma apoteótica. Eu fiquei orgulhoso de ser brasileiro, porque eu nasci numa cidade onde o sol nasce primeiro. Qual é? Quem sabe aí onde o sol nasce primeiro? Rio de Janeiro. É João Pessoa, na Paraíba. Então, esse Brasil que nós descobrimos que é maior do que a gente pensava. Eu aprendi na geografia, Lilian, também vocês, que o nosso limite oriental era do Oiapoque a Chuí. Descobrimos há 2 anos que nós tínhamos mais 100 e poucos quilômetros, mais em Rondônia, que é o Monte Roraima. Perfeito. E Maravilha. a responsabilidade que a gente tem
de ser o maior país do mundo geograficamente. Porque essa história do Canadá, Estados Unidos, eles são maiores que o Brasil. Vamos ter orgulho de ser brasileiro, né? Sendo brasileiro. Mas olha, deixa eu concluir. Rapidinho, que nosso tempo acabou. O Brasil é maior deles, o Canadá e os Estados Unidos com o Alasca, a China com a geleira, mas o Brasil maior, ele tem a responsabilidade da biodiversidade humana. Aproveitemos essa oportunidade em que a gente tem um momento para trocar tudo, para construir e para refletir, senão eu acho que vai ser complicado. Boa sorte. Boa sorte. Vamos ter orgulho de ser brasileiros, também cuidando da nossa saúde, né? Cuidando da nossa saúde, voltando às origens. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença e participação de vocês, de verdade. Olha, o nosso recado está dado, né? Cuidado com essa questão, busque informações e vamos nos cuidar para a gente mudar essa história de mulheres morrendo aí por conta de doenças cardíacas. Cabeça para Cima sempre termina com boa música e hoje a gente tem uma dupla muito especial que vai cantar para a gente. É o Jefté e o Jonatas. Eu espero não ter errado o seu nome. Errei? Tá ótimo, dona Celina. Isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Nós te agradecemos e obrigado pela oportunidade. Isso aí. Cantem pra gente. Vamos lá. Tempo já anunciou que hoje vai chover. Cai, cai, chuva de poder. Não é chuva de inverno, muito menos de verão. Essa chuva é diferente, é chuva de unção. Vai sacudir, estremecer todo este lugar. Quando essa chuva aqui descer, eu vou me encharcar. Chove, 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 chuva, chove aqui perto de mim. Eu quero me encher, eu quero te sentir. Chove, 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 chuva, vem molhar a multidão. É chuva de poder, é chuva de unção. Chove, 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 chuva, chove aqui perto de mim. Eu quero me encher, eu quero te sentir. Chove, 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 chuva, vem molhar a multidão. É chuva de poder, é chuva de unção. O tempo já anunciou que hoje vai chover. Cai, cai, chuva de poder. Não é chuva de inverno, muito menos de verão. Essa chuva é diferente, é chuva de unção. Vai sacudir, estremecer o quê? Todo este lugar. Quando essa chuva aqui descer, eu vou me encharcar. Chove, 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 chuva, chove aqui perto de mim. Eu quero me encher, eu quero te sentir. Chove, 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 chuva, vem molhar a multidão. É chuva de poder, é chuva de unção. Chove, 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 chuva, chove aqui perto de mim. Eu quero me encher, eu quero te sentir. Chove, 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 chuva, vem molhar a multidão. É chuva de poder. Joga na palma da mão, vai. Chove, chove,